A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer para vocês um tema muito polêmico, porém muito assertivo, que é sobre o cristão e o Halloween. Afinal, é apenas uma brincadeira ou a forma de atrair maldição para nossos lares? Eu sou o pastor Oséias Silva, da Assembleia de Deus, e eu quero trazer e meditar com vocês uma reflexão sobre o tema. O Halloween, ele foi implantado ainda nos tempos antigos pelos celtas, que eles comemoravam o fim do verão e o início de um novo ciclo anual. E eles acreditavam, faziam uma festa, uma invocação muito grande pelos mortos, porque eles acreditavam que os mortos, eles voltavam para incorporar pessoas nesse período. O que, biblicamente falando, já é um absurdo. A Bíblia Sagrada diz assim, Eclesiastes 9, o versículo 5 e o 6. Os mortos nada sabem em relação a essa terra. Para eles o amor, o ódio desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E a palavra de Deus diz também em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado a morrer uma única vez e depois disso enfrentar o juízo. Então essa crença era uma crença, digamos assim, que não tem um respaldo bíblico, mas havia de alguma forma algum relato de alguém ser incorporado por um espírito de uma pessoa que faleceu. Na verdade, isso são demônios, essas manifestações. E prosseguindo, e o tempo foi passando, e no dia 31 de outubro, um padre, monge, Martim Lutero, na Alemanha, no ano de 1517, ele apresentou 95 teses comprovadas dentro da Bíblia Sagrada que a igreja havia implantado heresias, correto? Mas o que quer dizer uma coisa com a outra? Então, no dia 31 de outubro de 1517, foi ali apresentado para o mundo a verdadeira palavra de Deus, ao qual havia sido manipulada e havia sido modificada pela igreja tradicional. Eu não falo isso por apologia a uma religião. Eu estou simplesmente narrando a história daquilo que aconteceu. E após isso, a igreja tradicional, ela passou também a incentivar os seus fiéis como se fosse uma grande brincadeira a participar do Halloween, aonde as pessoas ali se vestia e se veste de bruxa, faz homenagens ali para a morte. E a Bíblia Sagrada, ela diz assim, em Mateus 22, no versículo 31, que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E a palavra de Deus também, ela nos orienta, em Deuteronômio 18, do versículo 10 aos 12, que Deus proíbe a magia, a feitiçaria, ou que o médico consulte os mortos. A festa do Halloween nada mais é do que uma invocação de demônios disfarçado de brincadeira. Então você que é cristão, quer ter a tua vida abençoada? A palavra de Deus nos fala em Deuteronômio 28 sobre todas as bênçãos que Deus concede aos filhos dele, mas também tem as maldições. E com o pecado e com o demônio não se brinca. Eu vou homenagear a Satanás, os demônios e as bruxas. Você sabe o que é as bruxas? No original, não é essa romantização hoje que se coloca pela internet, não. Era pessoas que faziam e que fazem rituais satânicos, e que muitas vezes desses rituais satânicos, milhões de crianças são sacrificadas a demônios, são mortas em rituais de magia negra. Crente não comemora Halloween, crente comemora a verdade. Você agora, cristão, você tem uma mente aberta, não é? Mas é só uma brincadeira que participa da escola. Isso é ponto facultativo. Você tem o direito de dizer não, porque o Estado é laico. Não existe uma imposição de você comemorar algo que fere os princípios da sua religião. Nós temos o direito de expressar nossa fé. Inclusive, seu filho não é obrigado a se vestir de bruxa, de bruxo, a participar dessa festa maligna de Halloween.
O Halloween é algo que traz maldição para a sua casa. Procure bênção, porque depois não sabe por que a criança tem depressão, por que a criança tem surto psicótico, por que muitas vezes a criança não consegue dormir, porque muitas vezes procura maldição para a vida, para casa. O Halloween é uma forma de adorar Satanás disfarçado de brincadeira. Então hoje eu estou aqui para dizer para você, tenho vários textos bíblicos, depois você pode meditar na sua casa, como Deuteronômio 18, do verso 10 ao 12, Êxodo 22, o versículo 18, 1 Tessalonicenses também, você pode ali, muitos outros textos da Bíblia Sagrada, ela vem afirmar da sua conduta, da sua forma, que você deve agir. O Halloween é uma consagração a demônios, disfarçado de brincadeira. Fuja disso, porque o dia 31 de outubro, originalmente, é para ser o dia do protestante, daquele que hoje pega a Bíblia Sagrada como única fonte de religião. Mas, Oséias, por que isso? Porque a Bíblia também ela diz assim, de uma forma bem clara, bem objetiva, que aquele que acrescenta ou tira uma vírgula da palavra de Deus também será tirado e cortado o nome dele do livro da vida. Está em Apocalipse 22, versículo 19 e tantos outros textos. Por isso que nós seguimos a palavra de Deus. Romantizar e outra coisa, homenagear mortos, pessoas que já foram. É como eu já disse aqui, Jesus falou em Mateus 22, no versículo 31, que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Nós fazemos homenagem a Deus, a tudo aquilo que celebra o nome dele. Então nós não celebramos como, por exemplo, 1º de abril, o dia da mentira. O pai da mentira é Satanás e os demônios. E o dia do Halloween também é voltado para adorar a demônios disfarçado de brincadeira. Tudo que é bruxaria, tudo que é feitiçaria, a palavra de Deus ela nos proíbe essa prática. Que você seja abençoado, que você seja uma pessoa inteligente, traga bênção para sua casa e não maldição. Eu posso orar por você? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu abençoo, Pai, essa pessoa que está do outro lado, que até agora, Papai, ficou para ouvir a tua palavra, Senhor. Não é uma opinião, não é, Senhor eterno, um ponto de vista, porque a tua palavra, Senhor eterno, ela já foi revelada, já foi escrita. A tua palavra é fonte de paz, de bênção, de poder, ó Pai. Eu abençoo essa pessoa com saúde, com vitalidade física, mental, emocional, que os seus filhos sejam, ó Pai, apresentados e abençoados por ti, Senhor. Nós não celebramos a morte, celebramos a vida, não celebramos a Pai até na feitiçaria, mas celebramos o Deus vivo. Assim eu abençoa, Pai, em todas as áreas, com toda sorte de bênção. Amém.